Boa noite, queridos, bem-vindo a mais um culto Reino em Quarentena. Sinta-se então como se você estivesse na sua casa. Amém, gente? Deixa eu falar uma coisa, primeiro eu quero parabenizar o nosso presidente por essa atitude da gente estar fazendo, de convocar a nação para jejuar, para buscar a Deus devido a tudo que tem acontecido. A gente sabe que não é só na área da saúde, mas na economia também. Então eu quero parabenizar os pastores, que se mobilizaram para fazer com que isso aconteça. Eu também estou aqui no meu jejum, a minha igreja também está no meu jejum. Glória a Deus, está no jejum e vai dar certo em nome de Jesus. E pelo fato de hoje nós estarmos jejuando, existem muitas pessoas que talvez não saibam o que é o jejum. Eu queria estar explicando para vocês mais ou menos o que é o jejum, para você ter uma ideia, de como fazer o jejum. Porque o jejum não é só você deixar de comer, não é uma dieta, não é você simplesmente deixar de comer e ir lá assistir Netflix ou fazer algumas coisas que você tiver a fim de fazer, sei lá, dar cambalhota, sei lá, enfim. O jejum é a abstinência de alimentos por um determinado tempo, com o propósito de intensificar a sua vida com Deus. Então o jejum, ele não é só deixar de comer, mas é você orar, é você buscar, é você se arrepender dos seus maus caminhos, é de você se rasgar diante de Deus e ter esse momento com Deus. Então não é só o deixar de comer, mas também é você ter uma vida com Deus. E aí, eu queria aqui vocês abrissem a Bíblia de vocês, queria trazer uma palavra para vocês, refletindo em tudo isso que tem acontecido e como eu quero explicar algumas coisas, Porque tem muitas pessoas que chegam para mim, a nossa igreja, ela é 98% de novos convertidos. Então, imagina aí, a galera não sabe de nada, a galera é totalmente assim, leiga, então tá aprendendo, e sabem bastante da Bíblia, até mais do que muitas pessoas que estão há 20 anos na igreja, porque a gente intensifica muito essa questão da palavra, Então eu queria deixar lá pra vocês. Aí às vezes as pessoas me perguntam: como é que eu oro? Como é que eu faço pra orar? Eu não sei orar, eu sou tímido, eu não sei se Deus vai me ouvir, enfim. Jesus deixou lá em Mateus 6, a partir do versículo 9, como nós devemos orar. E aí a gente vai fazer essa oração, é só você fazer essa oração, mas eu quero trazer para você não só como orar, mas como você ter um entendimento daquilo que você está falando com Deus. Tá bom, gente? Então, lá em Mateus 6, versículo 9 diz assim: portanto, vós orareis assim. Todas as vezes que você vê a palavra do Senhor lá na Bíblia, escrita em vermelhinho, é Jesus falando, tá bom, gente? E diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí lá no versículo 14 dá uma continuidadezinha, que eu também queria entrar nesse assunto. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai nos perdoará as vossas ofensas. Vos perdoará as vossas ofensas. Então, gente, é o seguinte: nós, para sermos filhos de Deus, só existe um meio de sermos filhos de Deus. Não, pai não é só quem cria, A gente fala isso, Pai é quem educa, pai é quem ensina, pai é quem tá ali próximo, tá presente o tempo todo, E o pecado fez essa separação da gente com o nosso pai. E mediante ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós podemos ter esse acesso, voltar a esse acesso ao Pai, sabe? Mas é por meio de Jesus Cristo, porque Jesus pagou o preço que nós não poderíamos pagar, não daríamos pra gente pagar.
E ele pagou esse preço. Ele cumpriu tudo que ele tinha que cumprir, morreu na cruz do Calvário e hoje, através do sangue de Jesus, nós podemos sim chegar até o Pai. O véu se rasgou e agora nós temos livre acesso com o Pai. Mas isso é para quem realmente está em Cristo Jesus. É isso que eu quero deixar claro para você, tá? Deixa eu ler para você o significado de pai. O significado de pai é homem que gerou um ou mais filhos, genitor, progenitor. Homem em relação a seus filhos naturais e adotivos. Então, nós somos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Viu? Lá em Efésios 1, versículo 5, diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Por meio de quem, gente? Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito, para quem não sabe, né, é consentimento. Significa consentimento, né? A sua vontade. Gente, então, para você orar o Pai Nosso, para você ter esse Pai Nosso que estás no céu, Pai, você precisa ter Ele como seu Pai. E como que você tem Ele como o seu Pai? Aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas não só, eu creio. Crer, gente, até o diabo crê. Não, eu não estou falando de crença. Eu estou falando de aceitar a Cristo como Senhor da sua vida, como aquele que vai reger a tua vida a partir do momento que você entregou. Olha, agora é o seguinte, você já não vive mais do seu jeito. Como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você vai viver de acordo com a vontade. A vontade de quem? A vontade do Pai. Lá em 1 João 3, 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Por isso que eu enfatizei depois lá aquele pedacinho lá, se não perdoar seu irmão e tal. A questão do perdão também é algo que implica na nossa vida com Deus. E aí a gente vai entrar nesse assunto, abranger mais esse assunto, tá bom, gente? Então, todo aquele que aceita Jesus não vive na prática do pecado. Todo aquele que tem a Deus como seu Pai não pode viver na prática do pecado. Existem, claro, gente, nós podemos cair, porque somos humanos. Uma hora sai uma mentirinha aqui, às vezes você dá uma topada, fala um palavrãozinho, sei lá, pede perdão ao Senhor. Às vezes você tá num ambiente e aí você faz uma coisa que desagrade ao Senhor, mas quando você tem o Espírito de Deus habitando em você, o Espírito, ele te incomoda e ele vai te incomodar ao ponto de você não querer mais fazer isso. Então, aquela pessoa que aceita o Senhor Jesus, permite que o Senhor Jesus more dentro dela, ela não tem prazer em pecar. Às vezes eu ouço pessoas falando, né? Nossa, o pecado é gostoso. O pecado não é gostoso, gente. Pelo amor de Deus, o pecado nos separa de Deus. O Senhor é irado com o pecado. Foi isso que nos separou de Deus. Por isso foi necessário Jesus morrer na cruz do Calvário. Você vê lá aquele filme Paixão de Cristo. Caramba, na hora que ele é chicoteado, como é que uma pessoa pode dizer que ama o pecado? Se você diz que ama o pecado, cara, você não entendeu ainda a razão da morte de Cristo Jesus, você não entende o evangelho, você sabe? Então, viver uma nova vida. E aí, tá lá, Pai Nosso que estás no céu.
Então não está falando de um pai terreno, está falando de um pai celestial, que é o Senhor Jesus. Em Colossenses 3:2 diz assim, ó: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas terrenas. Então, ali você já vê, né? Colossenses 3:5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascível, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, gente, se você pratica todas essas coisas, você atrai a ira de Deus para sua vida. Porque são coisas que filhos de Deus não fazem. A prostituição. Filhos de Deus não se prostituem. O que é a prostituição? A prostituição, ela pode ser de prostituição que a gente entende, né? Ou prostituir a nossa vida com Deus. Você diz que serve a Deus, mas você vive... você serve ao dinheiro, você serve à internet, você vira e mexe, você tá no seu celular, você tá em joguinhos, você tá conversando com alguém, enfim, fica no Instagram horas e horas. Isso também é um fato de se prostituir, porque Deus, ele exige de nós fidelidade total, devoção total a Ele. Então a gente precisa entender isso. E os filhos de Deus, eles são misericordiosos, têm bondade, humildade, são mansos, são longânimos. Então, os filhos de Deus, eles suportam uns aos outros. Lá todo em Colossenses está escrito isso, né? Perdoa o seu irmão. Isso são coisas que filhos de Deus fazem. Então, quando você orar, Pai nosso que estás no céu, você tem que ter essa consciência de que você é filho do Deus Altíssimo. Santificado seja o teu nome. Gente, a palavra Kyrios significa, uma palavra grega e significa Senhor. Santificado seja o teu nome. Como é que você santifica o nome de Deus? Através da sua conduta. Santificado seja o seu nome. Deus, ele é santo, Deus, ele é puro, ele é maravilhoso, mas nós somos representantes de Cristo aqui nessa terra. Somos cristãos, né? Não os que creem, mas os que representam Cristo nessa terra. Então, quando fala santificado seja o teu nome, a gente tem que... Como é que a gente vai santificar o nome do Senhor? Através da nossa conduta, através da nossa maneira de falar, da nossa maneira de agir, sendo um bom pai, sendo um bom filho, um bom aluno, seja um bom médico. É assim que você vai santificar o nome do Senhor. Ah, não, mas fulano não é, problema é de fulano. Você é filho de Deus e você precisa representar como filho de Deus o melhor de Deus nesta terra, tá, gente? Você precisa ter misericórdia. Aí a gente volta lá para Colossenses, né? Ser bondoso, enfim, perdoar o nosso irmão, né? O crente que não perdoa, o crente que tem mágoa, que vive uma vida cheia de mágoa, não vai se encaixar para orar esse Pai Nosso. Porque o Pai Nosso aqui é a linha de oração que nós temos que seguir. Então, se você tá intrigado com o teu irmão e tal, cara, então não adianta você orar. A palavra de Deus diz que quando você não está bem com seu irmão, com seu cônjuge, enfim, com alguém, a tua oração não passa do teto. Então, não é simplesmente pegar, ler aqui, Pai Nosso que estás no céu. Não, você precisa saber o que você está orando, tá, gente? Então, nós vamos lá. Vamos pro 10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, esse é reino, né? A gente sabe que quando se fala de reino, se fala de um governo monarco, né? Então a gente está falando de uma monarquia. Só um comanda, só um dá a ordem, é um só que dá a lei e Deus é rei. Então, quando a gente fala, venha o teu reino e faça a sua vontade, a vontade do rei precisa ser, né, executada. Porque se não for, quem é executado somos nós. É isso que acontece. Num reino, eu gosto muito de filme medieval. E aí a gente vê muito, né, Vikings, enfim, a gente vê muito
filme medieval eu gosto muito. E a gente vê lá, traição contra o rei é pena de morte, é enforcado, não adianta, pena de morte, né? E o reino do Senhor não é diferente, tá, gente? A gente tem várias leis, né? Mas eu quero enfatizar duas leis que todos nós conhecemos. Tem os 10 mandamentos, mas duas, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o problema. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que a internet. Amar a Deus mais do que o seu filho. Amar a Deus mais do que o seu vestido. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ele em primeiro lugar, não é culpar, não é julgar. Falar, Deus não olha pra mim, Deus não, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas e todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, gente. Lá em João, né? João 14, 23, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, olha isso aqui. Se alguém me ama, tem muita gente que fala assim: eu amo Jesus. Você ama Jesus? A história de Jesus é linda. Qualquer pessoa ama. Acho que até o inferno fala: caraca, arrasou. Esse cara deu a vida dele para um bando de gente que não tá nem aí para ele. É lindo. Amar vai além. Amar é quando você faz por alguém o que você não é capaz de fazer. Você sabe, esse amor intenso. Então, aquele que ama guarda a minha palavra. Então, se você ama a Deus, você guarda a palavra dele. Então, guardar a palavra, no mínimo, você tem que ler a palavra dele. No mínimo, você tem que saber que se você ama a Deus, você tem que perdoar o teu irmão. No mínimo, você tem que saber que se você ama a Deus, você tem que largar a prostituição. No mínimo, se você ama a Deus, você tem que obedecer aquilo que está escrito na palavra dele. Não é da boca para fora. Eu amo Jesus. Eu amo, mas eu não consigo largar o cigarro. Eu amo, mas olha, eu não fico sem a minha bebidinha. Eu amo, mas eu vejo, a gente trabalha muito com evangelismo, então a gente prega muito o evangelho e tal. Tem muita gente que fala que não quer aceitar Jesus, né? Como Senhor e Salvador, porque não tá pronto. Porque primeiro quer curtir a vida, não quer deixar de usar os shortinhos, os croppeds, ficar, zoar, beber e tal. Cara, uma pessoa dessa ama Deus? Me responde você. Claro que não. E se, na verdade, a pessoa, a gente fala tanto, né? Às vezes, Deus é um Deus misericordioso. No juízo final sempre vem o arrependimento. O Senhor vai nos salvar, vai estar no céu e nós vamos pro céu com o Senhor. Cara, se você não consegue viver o reino de Deus nessa terra, o céu vai ser um saco para você, porque não vai ter nada daquilo que você adora. Entendeu? Então, para você você já fez a sua escolha. Só existem dois senhores. Existe Deus e existe o diabo. Se você não escolhe a Deus, você já escolheu o diabo. Porque é complicado às vezes você falar, olha, eu sou muito jovem, eu prefiro viver a minha vida, eu prefiro curtir, eu tô muito jovem ainda para me abster de várias coisas. Você fez uma escolha. Você escolheu o diabo. Você escolheu o mundo. Você escolheu a sua carne. Porque quando você escolhe a Deus, lá em 1 João 5, sempre falo isso nas minhas pregações. 1 João 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus.
quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Nisso nós conhecemos que amamos a Deus, quando nós praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os mandamentos. Ora, seus mandamentos não são penosos. Quer dizer, ir para a igreja também. Ai, que saco ter que ler Bíblia, que saco ter que orar. Cara, não é penoso, tem que ser prazeroso. Você amar, você tá feliz. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor. Gente, eu amo nossa igreja, É uma festa, todo culto é uma festa, é a gente se jogando no chão, é a gente pulando, dançando e tal. Eu sinto muita falta disso, mas eu sei que os verdadeiros adoradores continuam fazendo essas loucuras, porque a gente tem um grupo e a gente vê que tem gente que é muito doido, né? E é isso, sabe? É se alegrar em estar na presença do Senhor. Não é você buscar a Deus pra minha vida melhorar, pra eu trocar de carro, pra eu poder ter dinheiro, pra meu marido voltar pra dentro de casa. Não é isso. Não é fazer sacrifício. Não é isso. Querido, deixa eu te dizer, existe a graça. Nenhum sacrifício que você fizer vai te salvar. Isso é gratuito. A salvação é dom de Deus, é grátis. E isso é pra gente se, sabe? Nossa, tem que ter um espírito de gratidão, sabe? Eu vou pra igreja, cara, o cara me salvou, eu não paguei nada por isso. Ele pagou pelos meus pecados, eu vou pra igreja, eu vou adorar. Eu vou deixar de fazer algumas coisas sim, porque ele fez o que ninguém faria por mim, queridos. É isso, sabe? Não, eu vou sim, eu vou abençoar a pessoa, porque, olha, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou abrir mão de algumas coisas na minha vida. É prazeroso, não é penoso. Caramba, deixei de viver a minha vida. Vocês acham que às vezes passa pela minha cabeça? Cara, não passa pela minha cabeça em voltar atrás. Não passa na minha cabeça de chegar e, eu vou largar. Eu já passei por muitas dificuldades, coisas que a minha família nem sabe. Mas eu necessito disso. Quero viver isso, é o mínimo que eu posso fazer. Até porque, gente, sinceramente, hoje eu vivo um luxo. Eu não mereço nada do que eu vivo, gente. Pelo amor de Deus, tudo que eu tenho é assim, cara, é demais. Eu acho que Deus me mima, é até demais. E aí tem o outro, né? Amar o próximo como esse aí não vou nem entrar nessa questão, né? Tá difícil assim. O ser humano sem Jesus, amar o próximo, não amar, já tá tranquilo. Mas agora, a gente que é crente, não amar o próximo, meu irmão, esse já é falido. Porque o que a gente vê de crente brigando, igreja brigando com igreja, dizendo que um tá certo, outro tá certo. Não vou nem entrar nessa questão. E aí a gente já descumpre já, né? Quando você tá orando o Pai Nosso, meu irmão, quando você fala assim, veio o teu reino, seja feita a tua vontade, e você lembra, seja feita a tua vontade. E aí você lembra que você não cumpre, já fica meio complicado, né? Vamos para outro, né? Vamos mudar, vamos já para outro, vamos pro próximo, né? Lá no 13 diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, não me deixa cair em tentação. Eu morro de rir, gente, é um barato. Porque a nossa igreja é muito de novo convertido. Então a gente sempre vive tira muitas dúvidas e tal. E aí eu acho um barato, porque nossa igreja, a gente é muito família, muito unido. E as minhas ovelhas, elas contam mesmo, cara. O que elas fazem, o que elas estão com vontade de fazer. É uma delícia, gente, nossa igreja. Enfim, não vou babar não, porque senão eu choro, me emociono, que eu tô com muita saudade. E eu amo vocês, tá, gente? Eu amo apaixonada por vocês. Mas vamos lá. E aí, não nos deixe cair em tentação. Quando eu vejo a história de Jesus, que Jesus estava 40 dias no deserto, né, sem comer, sem beber ali, jejuando, né? Cara, ele foi para um lugar, ele se isolou do lugar para não ser tentado, para não ser, sabe, Satanás foi lá, tentou ele e tal, mas ele resistiu com a palavra de Deus e tal, enfim. Jesus, ele não foi fazer um jejum de 40 dias num restaurante vendo os outros comer. Você tá entendendo? Então, assim, José se sentiu tentado pela mulher de Potifar, cara.
mulher de Potifar estava ali, ó, deveria de ser gatíssima, estava na frente dele. O que ele fez? Correu. Aí vem um sujeito pra mim e fala, pastora, pequei. Peco? Tá, vamos lá. Como é que aconteceu? Você estava onde? Olha, pastora, eu caí com meu namorado. Caiu aonde? No quarto da minha casa, que meus pais não estavam em casa. Gente, pelo amor de Deus, você precisa entender que quem não quer, né, para Deus não deixar a gente cair em tentação, a gente não tem que procurar a tentação. Se você tem problema com cerveja, com bebida, o que você vai fazer num bar? Você não vai no bar. Então, assim, livrai-nos do mal, né? A gente só vê isso, Deus nos livra do mal. Acho até interessante, acho engraçado que às vezes a gente às vezes descobre, né, que a menina engravidou. Cara, a menina engravidou, tava... como é que ela engravidou, né? Como é que aconteceu tudo isso? Eu tava no quarto com meu namorado, assistindo um filme, coberto, com a porta trancada. Cadê eu fugir da tentação? E aí quer que o Senhor livre do mal? Complicado. Você faz o que é errado aos olhos do Senhor e depois vem correndo para Deus, pedindo para Ele te livrar do mal. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe um Deus que não é muito conhecido pelas pessoas, porque todo mundo fala de um Deus de amor. Eu gosto muito, tem um livro aqui, Pecadores na Mão de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Gente, ouça os sermões, você vai conhecer um outro Deus, um Deus que odeia o pecado, um Deus que mata, um Deus que destrói nações, um Deus, então não é o amor dele já foi manifestado na cruz do Calvário. E o amor dele é manifestado todos os dias porque ele te perdoa, a misericórdia dele se renova cada manhã. Mas, meu irmão, não é para você viver numa vida de pecado. Não pense você que você vai se safar. Não pense você que você vai praticar o que você pratica, vai ficar na sua prática e não vai ter consequência. Vai ter consequência. Você vai pagar pelos erros, pela sua desobediência. Outro ponto. Pra gente finalizar, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Precisamos entender que existe um reino e tem um rei, e somente a ele nós damos glória. Somente a ele somente ele tem todo o poder. Eu vejo muitas pessoas roubando a glória de Deus. Muitos grupos, muitos pastores, muitas igrejas, mas a fama tomando conta, tomando a glória de Deus, roubando os aplausos que tem que ser para Deus, roubando para si. Não vou entrar em detalhes, né? Gosto de polêmica, mas não é esse o assunto. Mas não roube a glória de Deus. Não brinque com o Senhor. Eu quero te dizer que no reino, quando você estiver orando o Pai Nosso, né, nesse momento de jejum, se você não sabe orar, se você quer fazer o jejum certinho, quer aceitar Jesus, buscar Jesus de todo o teu coração e ter um concerto com Deus, deixa eu te ensinar, deixa eu te mostrar, lá em Levíticos 20, versículo 7, diz assim, ó, portanto, Deus falando, olha o Deus que a gente fala, o Deus amor. Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Se o homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Deus está falando. Deus amor, tá, gente? Deus amor aqui, do amor. Amaldiçoou seu pai e sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, este homem será morto. Olha, gente, Deus de amor. Deus de amor lindo, maravilhoso. Ser-me-eis santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Isso aí você já vê que não é todo mundo. Todo mundo fala, todo mundo é filho de Deus. Não, o filho de Deus é quem obedece, o filho de Deus é quem vive na prática da palavra.
Esses são filhos de Deus. O resto é filho do outro lado. Tá, gente? Beleza? Separai-vos, o homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados. O seu sangue cairá sobre eles. Olha, lá em Isaías 13:9 diz: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Deus de amor está falando isso. Quem for achado será transpassado, e aquele que for apanhado cairá a espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, e sua casa será saqueada, e sua mulher violada. Deus de amor. Tá pensando que a ira de Deus é pequena? Já viu um homem irado? Triplica a ira do Senhor. Jeremias 7, para a gente finalizar. O que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios, jurais falsamente, queimais incensos a Baal, e ainda após outros deuses que não conheceis, e depois vindes diante de mim nesta casa, que chama pelo meu nome, dizeis: estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Tu, pois, não intercedas por este povo. É Deus falando com Jeremias. Tu, pois, não interceda por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Mas isso lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos. Quantas vezes você já ouviu falar da palavra de Deus? Quantas vezes você já foi exortado por alguém, por um pai, por alguém na rua, por um profeta de Deus, até mesmo na igreja? Você ouve que é para praticar, mas aqui ele está dizendo: vocês ignoraram, vocês não me deram ouvidos. Vós sereis o meu povo, andai no meu caminho, eu vos ordeno para que vos vá bem. Não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. Exatamente isso. Agora eu quero dizer para o povo de Deus que clama ao Senhor a solução. Eu creio que Deus vai mudar a história do Brasil. Eu creio que existam pastores que são fiéis à palavra dele. Embora a gente ouça falar de tantos escândalos, eu creio que existem pessoas fiéis. Eu creio que existem pessoas que buscam o Senhor em espírito e em verdade. Pessoas que abriram mão de suas vidas, que lutam contra o pecado, que querem ter uma vida de santidade. Para esses, eu quero finalizar a palavra de Deus. Lá em 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você orar, se você se humilhar, sabe o que é se humilhar? É você assumir que você tem culpa, assumir que você é pecador, as coisas ruins que você fez, se converter dos seus maus caminhos. Você estava indo numa direção, você ir para outra direção. Eu creio que Deus vai mudar a sua sorte. Eu creio que Deus vai fazer uma mudança no nosso Brasil, por amor àqueles que se converteram, por amor àqueles que o amam em espírito e em verdade, por amor àqueles que estão jejuando da forma correta e orando da forma devida. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua palavra e que você possa entender
que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Deus te abençoe. Fala galera, você que quer estar dizimando ou ofertando na nossa igreja, nós sabemos que o dízimo é algo que nós devolvemos a parte para Deus daquilo que Ele nos tem dado. Você que quer estar dizimando ou ofertando, você pode estar entrando em contato com a nossa equipe, porque vai ter uma pessoa disponível para passar em todas as casas da galera, com toda a prevenção, todo o cuidado do mundo devido à pandemia que a gente tem sofrido. E você que não tem nenhum compromisso com essa igreja, mas quer ofertar, é óbvio, clica aqui no link da descrição e que vai ter um link aqui pra você tá ofertando na nossa igreja, tá abençoando pessoas. Nós sabemos, repito mais uma vez, que aquilo que você planta é aquilo que você vai colher lá na frente. Então, plante agora e seja abençoado com essa igreja. Plante numa terra fértil, plante numa terra que vai te dar frutos. Amém?